alguns fatores que impedem, né, na verdade, o médico de viver de particular, como, por exemplo, o medo, a ignorância, a preguiça, falta de apoio. Hoje a gente vai falar desses dois pilares. Quais são esses dois pilares que podem, né, têm ajudado, na verdade, né, muitos médicos a darem uma verdadeira guinada, né, nas suas vidas? São dois pilares que são o seguinte: primeiro, método, e segundo, método e segundo, ambiente, tá? Método e ambiente. Vou falar de forma aprofundada de cada um deles. Fica aqui, você não vai se arrepender. Então, vamos lá. Por que, então, que você deveria considerar seguir um método? Muito simples. Eu fui dar um Google aqui, pesquisar o significado de método, né? E o primeiro significado é procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, de acordo com um plano. Então, um método é basicamente você ter um passo a passo, tá? Um outro significado de método: processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação, apresentação. Então, um método é algo organizado. Você tem você ter um passo a passo para você seguir. O que eu vejo? Eu vejo muita gente perdida, né? Muita gente, por onde eu começo? Hoje mesmo eu respondi um aluno, você vem me perguntando isso: Cine, eu estou me sentindo perdida, eu vou por onde? Eu vou por caminho A, eu vou por caminho B, eu contrato fulano, contrato ciclano, eu mesmo faço. Então a falta de método gera confusão, confusão gera paralisia e paralisia não gera resultados. Então, seguir um método é muito importante por isso. E quando eu penso em método na medicina, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é do ACLS, né? Do ACLS, do PAUS, ATLS, que são o quê? São exatamente metodologias que foram testadas e validadas e é possível replicar. Então, o que eu entendo pelo ACLS, por exemplo? Eu entendo como uma forma de sistematizar o atendimento, por exemplo, de suporte de vida em cardiologia, por exemplo, seja avançado ou básico, enfim. Então, você saber o exato passo a passo. Eu começo pela via aérea, eu começo pela RCP, eu começo fazendo um acesso, fazendo infusão de droga, e aí o ACLS vem e diz: não, você tem que fazer, antes era o ABC, agora é o BCA, não sei se já mudou, porque faz tempo que eu não fiz uma atualização, mas o fato é que é um método. Então esse método, ele gera o quê? Ele gera efetividade. E aqui a gente está pegando o exemplo do ACLS, às vezes alguns minutos são cruciais, né, para uma vida, para salvar uma vida. Então, método gera efetividade, gera eficiência, né? Você ganha economia, você economiza tempo, economiza energia, economiza dinheiro. É por isso que você deveria considerar seguir um método. Mas não qualquer método. Né? Um método que, obviamente, que seja validado, que seja testado, né? Que já tem comprovação. Por exemplo, o ACLS tem comprovação, né? E aqui, nesse perfil, você tem também um acesso a um método que também já foi testado e validado, não cientificamente, né, o método em si, mas baseado em ciência. Então, por exemplo, método de consulta do CVM, baseado em ciência. Técnicas de venda, de marketing, baseado em ciência. Tudo isso tem ciência, tá? Técnicas de comunicação médico-paciente, baseado em ciência. Né? Técnicas de gestão, baseado em ciência. Tá? E aí o que eu fiz? O que a gente fez? A gente simplesmente bebeu de várias fontes, científicas inclusive, né? E montou o método CVM, os 4 pilares. Eu fiz uns prints aqui de alguns alunos falando sobre a importância do método, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ó, essa aluna aqui, por exemplo, ela falou o seguinte, ó: não tive nenhuma falta e já tenho alguns clientes para a próxima semana. Eu poderia dizer
que eu ia demorar anos para estar onde eu estou hoje. Mas eu falo muito tranquilamente que eu jamais me movimentaria tanto sem ter um método para seguir e vocês aqui todos os dias. Então veja a importância do método, tá? Porque o método ele dá direção, o método ele dá essa clareza, né? Ele dá essa clareza, beleza, eu tenho que fazer o A, B e o C, um exemplo. Então eu já fiz o A? Ah, não fiz, então eu vou fazer o A primeiro, depois eu faço o B, depois eu faço o C, tá? Essa é a importância do método. Mas aqui também já tem um pouquinho da importância do grupo, ó, a importância do ambiente. Essa aluna está falando, ó, eu não teria me movimentado tanto sem ter o método para seguir e vocês aqui todos os dias. Então a importância do grupo, né, da tribo. Que mais? Tem mais aqui. Segura aí que eu preparei alguns prints aqui para você. Olha só. Não poderia concordar mais, adiciono apenas que para dar certo tem que ter método. E já estamos em uma comunidade incrível, com o melhor método para isso. Então, só falta coragem, o salto de fé. Coragem, bora. Então, só ressaltando aqui. E olha só que interessante, logo embaixo, né, a Domila, que é uma aluna nossa também, colocou, vendi um pai de ombro doloroso por 5 mil. Então, aqui a gente tem mais uma prova de que sim, o método CVM funciona, né? A importância de estar no ambiente ajuda, e ver, por exemplo, os resultados de outros colegas, né? Como por exemplo aqui o resultado da Domila, né? Pô, vendi um pai de ombro, 5 mil reais. Isso encoraja, né? E aí, ó, tá vendo? Ó, aí o outro aluno falando, isso funciona, coragem, né? Salto de fé. Então, isso é muito poderoso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui de método. Tem esse aqui. Olha só. Dá para ver os olhos... Aqui foi um aluno que foi num congresso e aí ele falando, né? A coisa mais legal foi bater um papo com colegas que não estão no CVM e ver como eles ficam encantados com o que temos a falar. O que já é natural para a gente nem passa na cabeça deles, que realmente ficam impressionados. Dá para ver os olhos brilhando por conhecerem alguém que realmente acredita e aplica o método. Olha que massa. Trago esse depoimento para que todos aqui tenhamos noção que somos exemplos a serem seguidos, que estar com colegas em um congresso pode realmente significar melhorar a vida de cada um que queira nos ouvir nossas histórias. Aos poucos vamos mudando a medicina e valorizando o médico que quiser se valorizar. É sobre isso, tá? É sobre isso. É sobre ter realmente uma direção, tá? Ter um método, ter um passo a passo. Se você tem isso, como a própria aluna falou, você vai acelerar e muito, 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 em muitos anos, tá? É isso aqui, ó. Sem método você fica dando murro em ponta de faca, você fica, né, atirando para todo lado. O pessoal te liga e fala assim, fulano, pega um plantão. Aí você vai lá e, beleza. Aí depois liga e fala, fulano, tem mais uma coisa aqui, mais um vínculo para você, você quer? Aí você, eu quero. Aí depois, enfim, você fica dissipando a sua energia, tá vendo? É isso aqui que acontece quando você não tem método, você fica rodando e não sai do lugar, tá? Qual que é a diferença quando você tem um método? É isso aqui, ó. Quando você tem um método, você tem clareza, né, de qual caminho você deve seguir, tá? Aqui, ó, método. Você chega no seu objetivo muito mais rápido, tá? Então, fica aí o convite para o médico, para a médica que quiser se valorizar, que quiser a nossa ajuda com o método, né? Para você realmente, basicamente, você vai pegar o método e vai aplicar na sua realidade. É simples assim. E funciona, tá? Funciona a ponto de gerar esse tipo de resultado aqui, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui um exemplo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui vai. Uma aluna que saiu de R$2.000 de faturamento por mês para mais de 25 em 7 meses. Isso aqui é um exemplo só, tá? Mas tem mais. Poderia ficar o dia inteiro aqui mostrando
exemplos desse tipo aqui para vocês, mas obviamente a gente não tem esse tempo. Então, só mostrar mais um aqui. Esse tipo de resultado aqui, ó. Por exemplo, esse tipo de resultado aqui, cadê? Cadê aqui? Perdi um pouquinho, mas achei. Aqui, ó, por exemplo, ó, fechei R$82 mil apenas de particular, né, em um único mês, né? Então, assim, o método funciona e a gente vai explicar isso em muito mais detalhes na semana que vem para você que ainda que não conhece esse método, que ainda não conhece as histórias desses alunos. A gente vai apresentar em mais detalhes na semana que vem. Mas voltando então para cá, então a importância do método eu acho que já foi, né? Agora vamos falar sobre a importância do grupo, do ambiente, tá? E aí, isso eu imagino que para a maioria aqui isso é chover no molhado, mas a minha função como educador, né, como um comunicador de massas é falar o óbvio. Então, apesar de que para alguns isso é clichê, para muitos talvez não seja. Sobre a importância de você se colocar em ambientes, sobre a importância da influência do ambiente na sua vida. Então, é basicamente o seguinte, você tem vários estudos sobre isso, e o estudo que eu me lembro assim, que mais me marcou nesse sentido é um estudo que pegou o seguinte: é sabido, né, inclusive pelos estudos médicos, que a prevalência de câncer de estômago no Japão é muito grande, é muito maior do que no restante do mundo. E aí o estudo pegou e avaliou se, pegando os japoneses lá e trazendo, por exemplo, para a América, né, para os Estados Unidos, se isso iria influenciar nessa incidência, né, nessa prevalência de câncer de estômago. E o estudo mostrou que sim, a mudança de país, né, mesmo com o mesmo genótipo, né, o ambiente fazia com que os japoneses tivessem um índice menor de câncer. Então, o ambiente influencia diretamente no seu comportamento, que gera, né, resultados diferentes. Trazendo para o consultório particular, para você que convive em ambientes onde a maioria das pessoas não acredita que é possível viver de consultório, dificilmente você vai conseguir também acreditar. Você pode até ter um fogo de palha ali, assistir o workshop, assistir umas lives de CVM, dizer, não, agora eu acredito. Mas na primeira semana, se você continuar num ambiente onde todo mundo puxa o seu tapete, onde todo mundo joga, te dá banho de água fria, né, joga água na sua cerveja, você não vai segurar a onda. Porque não é uma corrida de 100 metros, não é, eu vou me dedicar 2 meses e eu vou ver de consultório. Não é assim. Quem quiser viver de consultório tem que estar preparado para se dedicar aí pelo menos 1, 2, 3 anos, tá? Com dedicação, realmente falando sério mesmo, sabe? Levando a sério a parada. E obviamente para o resto da vida, né? Tô falando uns 3 anos para dar um sprint, né? Para poder realmente você se dedicar, para fazer um esforço maior, fazer uma superação, né? Fazer uma superação. Então, o ambiente influencia diretamente. Eu tenho alunos, por exemplo, que... tem uma aluna especificamente que me veio à mente aqui agora, que ela é casada com um médico, né? Ela é médica, casada com um médico, e o marido dela não acredita e não apoia ela de jeito nenhum na transição para o consultório particular. Mas mesmo assim ela está conseguindo. Por quê? Porque ela tem um método e ela está num ambiente onde existem pessoas que a encorajam, existem pessoas que apoiam ela,
né, que escutam ela, que acolhem ela, que dá direcionamento, que quando ela está desanimada, ela vai lá e fala assim, gente, estou desanimada, e aí o grupo vai lá e diz, ei, te anima, é assim mesmo, vai melhorar, vamos lá, vamos pensar o que a gente pode fazer diferente para melhorar isso, para melhorar aquilo. E aí ela não desiste. Porque se ela fosse depender somente da ajuda do esposo ou dos amigos que vivem de plantão ou vivem de convênio, ela jamais iria conseguir. Por quê? Porque nenhum ser humano, nós somos, isso também é científico, né? A sensação de tribo, o pertencimento está lá na pirâmide das necessidades de Maslow, né? Não sei se você já ouviu falar na pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow. Eu vou até dar um Google aqui para poder falar direitinho. Qual é o... olha só, a pirâmide de Maslow, ela tem aqui algumas camadas, né, que vai da base para o ápice, sendo que a base é o que é mais importante, é mais relevante para o ser humano, né? E aí, o que está na base? Fisiologia. O que é a necessidade básica? Fisiológica. Comida, água, abrigo, descanso. Isso é básico. Depois, segurança. Né? Segurança física, né? Da saúde, família. Depois, social. Aí vem amor, amizade, família, comunidade. Isso aqui é pertencimento. Tá? Aí depois vem estima, depois realização pessoal. Então perceba que na ordem de prioridades, o pertencimento está logo depois de necessidade fisiológica e segurança. Então assim, é muito forte no ser humano, na psicologia, na psique humana. Nós somos seres emocionais, somos seres sociais, né? A gente depende muito, né, dessa sensação de pertencimento. Então, quando você não tem isso, muitas vezes você acaba abrindo mão dos seus sonhos para poder pertencer a um grupo. Isso é muito forte. Então, aqui no CVM, a gente está te falando que você também tem um ambiente. Tá? A gente te oferece um ambiente para você não estar sozinho, para você ter pessoas, colegas médicos que pensam mesmo como você, que buscam os mesmos objetivos que você, que vão te entender, que não vão te julgar, sabe? É por isso que a gente chama de família CVM. Né? Não é só tipo, um grupo de alunos. Não, a gente realmente, nosso objetivo aqui, nossa intenção é realmente criar um grupo de pessoas que se ajudam. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui alguns prints também nesse sentido, para provar isso para vocês, né? Olha só, esse aqui é um médico da família CVM falando que há 2 anos a consulta dele custava 250, né? E ele penava para encher a agenda, porque está ruim de ler aqui. Hoje a consulta é 400 e ele está com 1 mês de fila de espera, né? Então, aí ele falando, a gente às vezes acha que está evoluindo pouco, mas quando a gente para ver um pouco de fora e escuta a opinião de quem está no dia a dia com a gente percebe o quanto que a gente evoluiu. E aí ele falando aqui já o contrário, né? Um médico que a esposa está apoiando, né? A importância da esposa apoiar. E ele falando que a esposa dele está apoiando ele em todos os sentidos, né? Falando que está dando incentivo para ele, né? E tal. Até ela saiu de um emprego público que ela estava, era de um emprego lá, não sei se era emprego público, mas enfim, do emprego que ela estava e vai empreender também. E aí ele falando que ela falou que está em um grupo de empreendedores, né? Que está transformando a vida dela. O poder do grupo é muito forte, né? Então sim, o poder do grupo é muito forte, tá? Que mais? Essas imagens não estão ficando legais, mas aqui a pessoa falou o seguinte. Aqui não ficou legal, não vai dar nem para ler. Mas enfim, a pessoa falando da importância do poder do grupo também. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar melhor. Tá. Aqui é uma médica falando que ela ainda está no início da jornada, mas o fato dela saber que faz parte desse grupo, né? Que ela sabe que está no caminho certo, né? E por isso ela é grata, né? É só não desistir. Então, o poder do grupo é algo fundamental, tá? Se você estiver no grupo errado, se você não tiver apoio da sua família, se você não tiver apoio dos seus amigos, se você não tiver apoio das pessoas que você convive, e seu sonho, e você tem como sonho viver de consultório,
exercer a medicina como você sempre sonhou, trabalhar menos, ganhar mais, fazer diferença na vida das pessoas. Let's go to CVM. Venha para a família CVM, porque aqui a gente vai te apoiar. Aqui você vai ter um solo fértil. Por que solo fértil, Sidney? Muito simples. Não adianta nada você ter as melhores sementes, você ter todo o material de irrigação, toda a tecnologia, todos os melhores, enfim, todas as ferramentas para poder fazer o plantio, se o solo não é fértil. Se o solo não é fértil, tá? Então o CVM é o solo fértil para você plantar suas sementes, para você receber ajuda, para você receber orientação, para você receber apoio, tá? E é sobre isso, né? É sobre você realmente ter um ambiente propício, ter um ambiente que vai ser, que vai te ajudar, né? Que vai realmente, enfim, fazer com que você, né, atinja aí seus objetivos, né, com a medicina. Então é isso. 2 pilares para você dar uma guinada na sua carreira. Seguir um método, estar no ambiente correto.